Olha, eu fiquei até surpresa quando ela me fez aquela confissão. Até porque, mulher casada, eu sinceramente não esperava. Pois minha amiga falou que estava apaixonada. Eu até pensei que ela estivesse falando do marido, tanto que perguntei, apaixonou de novo pelo teu marido? Que marido, boba? Apaixonada? Mas se não é pelo marido, quem que tá falando de marido, sua boba? É outra pessoa. Ai, Silmara, eu não consigo parar de pensar nele. Mas nele quem, mulher? Você tá falando sério? Claro que eu tô. Eu não posso te contar quem é, pelo menos por enquanto. Vou deixar em segredo. Mas eu não consigo parar de pensar nele, nem por um segundo. Sabe quando você deita pensando numa pessoa, acorda pensando na pessoa? Eu penso o dia todo nele, não consigo tirar esse homem da cabeça. Mas, pelo amor de Deus, onde foi que você conheceu esse cara para te deixar assim? Eu conheço? Apesar da minha insistência, ela não quis contar quem era. Não quis. Ficou fazendo um mistério. Aliás, se era para ter feito mistério, então que nem me falasse. Começou e não terminou me deixando na maior curiosidade. Aliás, além de curiosa, eu fiquei mesmo preocupada. Porque Elisângela era casada. Tinha uma menina de 4 anos. Eu conhecia a família dela, até porque, além de trabalharmos juntas, nós sempre fomos muito amigas e eu morava na rua da casa dela. Fui eu, inclusive, que arranjei aquele serviço para ela ali na empresa. De maneira que, fiquei com aquilo na cabeça, com medo de que ela de repente cometesse alguma bobagem em nome dessa paixão e acabasse jogando o casamento fora. E olha que eu insisti um monte, mas ela realmente fez jogo duro. Não quis me contar quem era o eleito, o príncipe encantado pelo qual ela tinha se apaixonado. Eu inclusive perguntei se já tinha acontecido alguma coisa entre eles, e ela garantiu que não, quer dizer, que ainda não. Aliás, ela fez questão de frisar aquela expressão, ainda não. Olha, foi inevitável ficar pensando no marido dela. Coitado. Ele gostava tanto da Elisângela. Repito, eu também era muito amiga dele, e juro. Fiquei muito preocupada e com pena dele. Algo me dizia que a minha amiga poderia trocar os pés pelas mãos e fazer alguma coisa que depois talvez não fosse possível corrigir. De que ela talvez se arrependesse muito. Eu dei conselhos, pedi que ela não tomasse decisão nenhuma, assim no calor da paixão, até porque o Celso era o pai da sua filha, não merecia que ela fizesse nada pelas suas costas. Só que, sabe quando entra no ouvido e sai pelo outro? Ela só fez aquela cara assim, e enfim. Sabe aquela expressão de quem não sabe o que vai fazer? Bom, depois desse dia, não sei se por conta das coisas que eu tinha dito, ela não me falou mais nada sobre o assunto. Eu até perguntava de vez em quando como estavam as coisas entre ela e o cara, só que ela despistava, fugia. Bom, minha parte eu tinha feito. Foi mais ou menos nessa época que aconteceu, olha, as coincidências, de eu também me aproximar de uma pessoa. Quer dizer, na verdade, foi ele quem se aproximou de mim. E não foi tão difícil, até porque ele também trabalhava ali na firma. Aliás, tinha sido contratado, não fazia mais do que 3 meses, se tanto. Éramos de setores diferentes, mas a gente estava sempre conversando, tratando de coisas relacionadas ao trabalho. Era um cara bonito, interessante. Mas eu não sabia praticamente nada sobre ele. Nem se era solteiro ou se era casado. Nunca me interessei em saber. Até porque nunca tinha olhado para ele com uma segunda intenção, com algum interesse diferente.
fazia pouco tempo que eu tinha saído de um relacionamento. E sabe quando você quer um pouco de paz, quer um tempo? A última coisa que eu queria era me envolver com alguém de novo, pelo menos naquele momento. De modo que, para mim, o Jean era apenas um colega de trabalho e nada mais. O problema é que, aos poucos, eu comecei a notar o interesse dele por mim. Esse tipo de coisa não é muito difícil da gente perceber. Até porque ele não fez questão de esconder. Ele me olhava de um jeito assim interessado, eu percebia. E também não me tratava do mesmo jeito como tratava as outras mulheres ali do trabalho. Até que um dia, depois de conversarmos sobre um assunto de serviço, ele olhou assim para mim e ficou em silêncio. Até que me fez aquele convite. Você vai fazer o que depois do expediente, Silmar? Não tá a fim de sair para tomar alguma coisa, conversar? Olha, eu até hesitei um pouco. Mas depois fiquei me perguntando, em pensamento, por que não? Eu estava sozinho. Para ele me fazer aquele convite, também não devia ter ninguém. De modo que, depois de pensar um pouco, acabei topando. Ele falou que conhecia um lugar bem bacana, não muito longe dali. Eu até pensei em comentar com a Elisângela, até porque íamos embora sempre juntas, mas ele estava meio estranha comigo naquele dia, meio quieta, no canto dela. Quase nem tinha conversado comigo, de modo que apenas falei que tinha de resolver umas coisas no centro e que não iria esperar por ela para irmos até o ponto, como sempre acontecia. Olha, eu nem sei se ela viu. Até porque quando fui bater o ponto, ela já estava saindo pela porta. Mas eu acabei saindo da empresa de carona com o Jean. Olha, para mim, aquele, pelo menos a princípio, era um encontro de amigos, de colegas. Até podia acontecer alguma coisa depois, mas a princípio não tinha nada. Pelo menos na minha parte. Juro. De concreto mesmo, eu não tinha nenhuma pretensão em relação a ele, apesar de que, repito, já tinha notado o interesse dele por mim. Aliás, aquele convite apenas confirmava essa minha impressão. Mas é como dizem, né? Quem tá na chuva, e eu digo isso porque no final da noite acabamos ficando juntos. Ele confessou que realmente estava interessado. E já fazia tempo, desde quando tinha começado a trabalhar ali. Me fez um monte de elogios. Chegou a dizer que, para ele, eu era a menina mais bonita ali da empresa. E isso, claro, acabou mexendo comigo. Que mulher não gosta de escutar um elogio? E de mais a mais, o Jean era um cara bonito, interessante, pelas tantas. Acabou rolando um beijo. Ele tomou iniciativa e eu deixei acontecer. E a partir daí, a verdade é que não nos desgrudamos mais a noite toda. E quer saber? Uma coisa eu preciso confessar. Eu fui para aquele encontro sem nenhuma pretensão assim concreta em relação a ele. Só que no final, se eu dissesse que não gostei de ficar com ele, estaria mentindo. Gostei e não foi pouco. Até porque ele era tão carinhoso. E ao mesmo tempo tinha, sabe, aquela pegada. Para encurtar a conversa, mais do que simplesmente ficarmos juntos, acabamos até parando no motel. As coisas foram acontecendo. Ele foi me envolvendo, aos poucos, até que quando vi, não deu para resistir. Olha, passava das 2:30 da manhã, quando ele me deixou em casa. E eu adorei tudo o que tinha acontecido. Não me arrependi em nenhum momento. Lembro que antes da gente se despedir, eu cheguei a pedir que ele não comentasse nada com ninguém sobre aquela nossa noite,
Até para evitar comentário, fuxico. Esse tipo de coisa a gente sabe que acontece no ambiente de trabalho. Aliás, eu não vi a hora de encontrar a Elisângela e de contar tudo o que tinha rolado naquela noite. Bom, pelo menos com ela eu iria conversar. Pelo menos para ela eu ia contar. Era minha melhor amiga. E nela eu sabia que podia confiar. O fato é que foi uma noite muito bacana. No sábado, lembro que a gente trabalhava até meio-dia. E normalmente nos encontrávamos ali, na frente da casa dela, para irmos até o ponto, já que morávamos, repito, na mesma rua. Eu tinha dormido pouco. Na verdade, não tinha nem dormido direito. Tinha chegado em casa 3 horas da manhã. Por sorte, não tinha perdido a hora. Ela já estava me esperando quando eu cheguei. Só que, a exemplo do dia anterior, ela não estava com a cara muito boa. Eu já tinha perguntado o que ela tinha. Por que ela estava com aquela cara esquisita? Mas ela falou que não era nada. Quer dizer, eu imaginava que tinha a ver com aquele homem misterioso por quem ela disse estar apaixonada. Mas achei melhor não tocar no assunto, até porque percebi que ela não estava para muita conversa. E agora, ao vê-la de novo, com aquele mesmo semblante, voltei a perguntar. E dessa vez, enquanto a gente caminhava em direção ao ponto, ela acabou se abrindo comigo. Silmar, eu ando tão perdida, tô sem saber o que fazer. É por causa daquele cara sobre o qual você me falou? Ela só confirmou assim, com a cabeça. E eu perguntei como andava a situação, se já tinha acontecido alguma coisa entre eles, e ela falou que não. Que ainda não havia tido coragem de conversar com ele. Porque ele sabia que ela era casada. Tinha medo de levar um fora, de sofrer, se machucar. Eu voltei a lhe dar os mesmos conselhos que já tinha dado. Que ela devia pensar antes, que tinha marido, que tinha uma filha, pensar na família que ela tinha conquistado com tanto sacrifício. Perguntei se valia a pena ela jogar tudo pro alto. E ela, nessa hora, respondeu. Então, Silmara, é que tá tão difícil para mim, eu realmente não consigo tirar o Jean do pensamento. Só de olhar para ele, meu coração já começa a bater. Olha, foi a primeira vez que ela falou aquele nome. E eu senti aquele gelo na espinha. Olhei para ela e notei que ela mudou a expressão, como se tivesse ficado arrependida por ter falado aquilo. Eu acho que ela pronunciou o nome do homem assim meio sem querer. Porque até então ela nunca quis me dizer sequer como se chamava o sujeito por quem ela estava apaixonada. Sabe, eu levei um susto quando ouvi Peraí, Elisângela. Mas então é pelo Jean que você está apaixonada? O mesmo que trabalha lá com a gente? Ela suspirou e só confirmou assim com um movimento de cabeça. Pior que é, amiga. Já era para eu ter te contado antes, mas eu fiquei tão sem jeito. Me diga, o que eu faço? Ela queria que eu dissesse o que ela devia fazer. Só que a pergunta na minha cabeça era bem outra. O que eu ia fazer diante daquela situação? O cara por quem ele estava apaixonada, por quem ele estava sofrendo, era ninguém menos do que o mesmo cara com quem eu tinha saído na noite anterior. Tinha ido até para a cama com ele. Olha, não sei como não confessei naquela hora mesmo que eu tinha dormido
com o homem por quem ela se dizia apaixonada. Só que como que eu ia saber? Ela nunca tinha me dito o nome dele. Olha, a minha intenção, antes da gente começar aquela conversa, era contar a noite que eu tinha passado com o Jean. Só que agora, sabendo que era o mesmo homem, eu fiquei sem saber o que falar. Meu Deus do céu, só podia ser um pesadelo. Que situação a minha. Fiquei pensando, o que aconteceria se eu tivesse contado? Será que ela teria ficado brava comigo? Se afastaria de mim? Não ia querer mais ser minha amiga? Era uma possibilidade, afinal de contas. Ela estava apaixonada. E a gente sabe que a mulher, quando fica apaixonada, não raciocina direito. Imagine, ele estava a ponto de desfazer o casamento por causa dessa paixão. Ela mesma tinha me contado isso alguns dias atrás. Por todos esses motivos, achei melhor ficar na minha. Mas continuei lhe dando os mesmos conselhos. Falei que não valia a pena, que talvez o Jean nem sentisse o mesmo por ela, que ela devia pensar na família em primeiro lugar e fazer um esforço para tirar o cara da cabeça. E olha, juro por Deus, não fiz isso pensando em mim. Fiz isso pro bem dela. Até porque na noite anterior, o próprio Jean tinha dito que eu era a menina mais linda da empresa. Que estava afim de mim desde o começo. E cá entre nós, mesmo que não fosse verdade, porque o homem é assim, né? Para levar a mulher para cama é capaz de falar qualquer coisa. Só que mesmo que não fosse verdade, daria na mesma. Tava mais do que na cara que ele era um conquistador. Olha, sabe como quando você pensa numa situação e parece que não está acontecendo? Era muita coincidência e, sobretudo, muito azar. Agora, quem mandou também ela me contar a história pela metade? Ela nunca tinha me dito o nome do tal rapaz. Só foi dizer nessa nossa última conversa. E mesmo assim, deu para perceber que ela falou sem querer. Olha, eu confesso que fiquei com pena da minha amiga. Juro por Deus. Porque se ela continuasse a alimentar alguma fantasia em relação a ele, estaria fadada a sofrer naquela história. E como sua amiga, fiz aquilo que me cabia. Lhe dei conselhos. Disse que ela devia pensar primeiro no marido e na filha, no casamento. Porque paixão, a gente sabe, é febre, dá em paz. E depois só o que fica, muitas vezes, é o arrependimento. O problema é que não era só isso. Porque mesmo não querendo, não sendo minha intenção, eu acabei me vendo envolvida naquela trama. E eu digo isso porque eu tinha adorado ficar com ele. Se eu não tivesse gostado, ou se tivesse sido uma noite comum, tudo bem, mas eu tinha adorado ficar com ele. Tanto que não sabia fazer outra coisa, senão lembrar daquela noite que passamos naquele motel. E o pior é que pelo jeito mesmo tinha acontecido com ele. Até porque depois ele veio conversar comigo e me convidou para sair de novo. Confessou que não conseguia parar de pensar em mim. Era só de saber que a minha amiga estava apaixonada por ele, mais do que isso, estava sofrendo. Eu não tive coragem de aceitar aquele segundo convite. Inventei uma desculpa. E o pior é que a Elisângela me viu conversando com ele. E depois veio falar comigo. Queria saber se eu tinha ido contar alguma coisa sobre o que tínhamos conversado. Eu falei que não. Que era sobre trabalho que tínhamos falado. O fato é que de um jeito ou de outro, minha vida chegou num ponto que eu não sei o que fazer. Eu me meti numa situação
E juro, foi completamente assim, sem querer, sem a mínima intenção. Quando que eu ia imaginar que aquele homem do qual ela falava era justamente aquele que veio me convidar para sair? Não tinha como. E agora eu só consigo me perguntar uma vez atrás da outra: o que eu faço? Ele vive me cercando o tempo todo, me convidando para sair. Mais do que isso, se diz apaixonado. Esses dias, inclusive, a gente teve uma conversa que, mesmo que eu não acredite em tudo que ele me fala, deu para ver que pelo menos interessado ele está. Porque a gente percebe quando a pessoa fala com sentimento. Puxa vida, por que você não aceita mais meu convite para sair? Você não gostou de mim? Eu falei alguma coisa, ou fiz alguma coisa, de repente, que te aborreceu? Não é isso, Jean, é que... É o quê? Tô tão apaixonado. Sabe, por que você não me dá uma chance? Por que a gente não sai hoje? Vamos tomar um vinho, vamos ficar junto de novo. E o pior é que, eu ouvindo ele falar essas coisas, me dá uma vontade de aceitar, porque se eu dissesse que também não sinto a mesma vontade, estaria mentindo. Quero sim e muito. Por isso é que a minha situação é tão delicada, é tão difícil. De algum modo, esse homem mexeu comigo. Só que, e a minha amiga, meu Deus? Sinceramente, não sei o que fazer. Adorei tudo o que aconteceu entre nós. Embora tenha sido uma única vez e nunca mais. E queria muito repetir. Vontade não falta. Mas eu tenho tanto medo de que de repente a Elisângela fique sabendo de tudo e me acuse de ser falsa com ela. Sim, porque afinal de contas, ela se abriu comigo, desabafou no meu ombro. E pode pensar que eu só me aproximei dele para atingi-la de algum modo, ou para tirar o seu lugar. Eu sei que podia ter lhe contado desde o começo que tínhamos ficado juntos, mesmo porque isso aconteceu antes de ela me contar que era por ele que ela estava apaixonada. Mas aí deu um medo de perder a sua amizade, de deixá-la ainda pior do que ela já estava. Só que por outro lado, puxa vida, ela é uma mulher casada, tem uma filha de 4 anos, devia pensar no casamento. Então, tem horas que eu fico me perguntando, será justo eu me privar de tentar ser feliz com esse homem? Apenas para que ela não sofra? Para que ela não brigue comigo, não vire a cara para mim? Olha, eu prezo tanto a nossa amizade, só que ao mesmo tempo também sofro com essa situação, porque não fui eu que pedi. E eu sinto que ele está sendo sincero comigo quando disse que está apaixonado. Quanto a mim, não sei explicar, mas às vezes eu acho que estou me privando da felicidade e por um motivo que não vale a pena, porque sinto que, para não fazer minha amiga sofrer, quem sabe eu esteja desperdiçando a minha grande chance. Virando as costas, justamente quando a felicidade veio bater a minha porta. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes.
makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped